Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 15. Atos, capítulo 15, e vamos ler os versículos 22 a 35. Atos, capítulo 15, 22 a 35. Hoje é o Dia das Mães, embora seja uma data comercial, é uma data em que o comércio sempre espera com ansiedade, porque é o momento em que os filhos vão comprar presentes para suas mães. Então o comércio utiliza muito essa data. Não é uma data religiosa, mas mesmo assim é bom nós termos uma data especial para comemorar o Dia das Mães. Então nós aproveitamos também essa data, e não sei se você teve a oportunidade de dar presentes para sua mãe, mas a mãe, ela é um exemplo de amor, porque a mãe, ela dá tudo de si pelos seus filhos. Ela se dedica, ela dedica tudo. Se ela precisar ficar sem comer para dar alimento para os filhos, ela fica. Tudo que ela tem de bom, ela quer compartilhar com os filhos. E esse amor que a mãe tem pelos filhos é um amor que Deus colocou no coração dela. É um amor de Deus, na verdade, né? Deus o Pai. Embora o Pai, né, Deus, o Criador, seja uma figura masculina, em alguns momentos ele mesmo se mostra como o amor de mãe. Mas aqui ele cita, por exemplo, alguns animais, né? Por exemplo, quando Jesus, ao descer, antes um pouco de descer lá do Monte das Oliveiras, ele olhou lá de cima para Jerusalém, ele citou um texto bíblico e disse: Jerusalém, Jerusalém, o quanto eu queria reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, né? Então Deus mesmo se coloca como amando aí o seu povo, como se fosse uma galinha cuidando dos seus pintinhos, né? Até o amor dos animais, né? Da mãe, no caso aí, animal, né? Em outro lugar também Deus se coloca como uma águia, né? Ele, lá no Antigo Testamento, em dois lugares pelo menos, em Deuteronômio 32:11 e Êxodo 19:4, ele fala que ele se compara a uma águia, porque a águia, ela voa, e ela, para ensinar os seus filhotes a voar, ela solta os seus filhotes lá no ar, mas ela vai acompanhando. E aí, em determinado momento, ela ampara os seus filhotes nas suas asas. Então Deus fala que foi dessa forma, em Êxodo 19:4, por exemplo, ele fala que foi dessa forma que ele tirou o povo do Egito. Ele foi como uma águia amparando os seus filhotes. E também em Deuteronômio 32:11 ele volta a falar, a mencionar isso. Então esse amor que a mãe tem pelos filhos é um amor que Deus deu para ela, é um dom de Deus, e isso é maravilhoso. E nós, como filhos, né, todos nós temos uma mãe, ou tivemos, né? E nós devemos, então, especialmente nesse dia, mas em todo o tempo, nós devemos dar presentes à nossa mãe. E qual é o melhor presente para dar para nossa mãe? A minha mãe, ela sempre gostava de citar 3 João, versículo 4, porque 3 João só tem um capítulo, né? Esse versículo diz: não tenho maior alegria do que saber que os meus filhos andam na verdade. Então a minha mãe sempre citava isso, e ela se alegrava quando a gente estava na igreja, quando a gente estava entre nós, né, eu e meus 2 irmãos, uma irmã e um irmão, que não estávamos brigando, que estávamos em paz. Ela sempre falava isso: não tenho maior alegria do que saber que meus filhos andam na verdade. Então esse é um presente que você pode dar à sua mãe, e com certeza a sua mãe vai se alegrar, mais do que uma air fryer nova, mais do que uma geladeira nova, ou um utensílio doméstico, né?
você pode dar esse presente para sua mãe e, acima de tudo, ao nosso Criador, né? Ao nosso Senhor, que é Criador de tudo, né? Porque Ele é que colocou na mãe esse amor e que nós devemos retribuir. E esse parágrafo que nós vamos ler em Atos, ele nos fala um pouco sobre isso, indiretamente, porque aqui em Atos capítulo 10, aliás, Atos capítulo 15, 22 a 35, nós estamos no meio do concílio, é o primeiro concílio que teve lá em Jerusalém. E as pessoas ali do concílio, os presbíteros, os líderes da igreja, eles estavam instruindo os novos convertidos, que eram os gentios, aqueles que não eram judeus, que acabaram de se converter pela pregação, converteram-se ao Senhor Jesus, eles estavam ensinando. Então eles estavam fazendo como esse papel mesmo que a mãe, que o pai faz com seus filhos, e eles estavam demonstrando, e entre essas, como eles deviam se portar. E então nós podemos ver aqui algumas boas práticas que eles deveriam fazer, né, que eles deviam praticar, e isso também a gente pode ter como um filho, ele pode presentear a sua mãe também com essas boas práticas. Então vamos ver aqui, vamos primeiramente ler esse texto, Atos capítulo 15, 22 a 35, convidar aqueles que puderem ficar de pé, para nós lermos a palavra de Deus. Então aqui nós temos alguns exemplos, né, de boas práticas, que é para a igreja fazer, né, para a igreja estar observando, e que também, como hoje é Dia das Mães, eu acrescento isso, né, que as mães com certeza gostariam de receber esse presente dos seus filhos, de ver que os seus filhos estão andando na verdade. A primeira boa prática que nós vemos ao ler esse parágrafo está nos versículos 22 a 27, que é o amor, né? A boa prática é o amor, praticar o amor, ter amor de uns para com os outros. E nós vemos isso no cuidado que os irmãos de Jerusalém, os presbíteros, os líderes da igreja, tiveram para com os novos convertidos, os gentios. É alguma coisa aqui, né? Tiveram para com os gentios. E eles, os gentios, eles eram novos convertidos, eles estavam em dúvida sobre algumas coisas ainda, estavam aprendendo, estavam começando a aprender como viver a vida cristã, e havia alguns pregadores que iam para lá e estavam incitando eles a se colocarem sob o jugo da lei de Moisés, o que não era necessário. Eles mesmos naquele concílio discutiram sobre isso, que não era necessário que eles se tornassem, por exemplo, eles chamavam de prosélitos, né? Prosélitos dos judeus, gentios que se circuncidavam e obedeciam a mesma lei que os judeus obedeciam, que era a lei de Moisés. Eles não eram judeus, e, portanto, a salvação deles não era por cumprir estas leis ou por se tornarem judeus, mas a salvação vinha somente pela graça de Deus, pela fé. E então eles tiveram esse cuidado. Nós vemos aqui nesses versículos 22 a 27 como eles demonstraram amor por eles, né? Enviando ali os melhores homens entre eles, né? Junto com Paulo e Barnabé, que já eram grandes missionários, né? Já eram grandes homens de Deus, e ainda eles enviaram os melhores ali entre eles, que eram Judas e o Silas. Eles escolheram os melhores ali, eles enviaram uma carta para eles, para dizer, olha, vocês não precisam se preocupar com essas pessoas que estão transtornando vocês, tentando colocar vocês sob o jugo que os judeus têm, porque vocês não precisam, porque a salvação é somente pela graça. Então eles não se contentaram em somente enviar
uma carta, mas ainda assim, ainda enviaram esses 2 homens, Silas e Judas, e enviaram para que eles pessoalmente pudessem dizer a eles isso. Então, essa preocupação que eles tinham para com os novos convertidos, para com os gentios, especialmente na cidade de Antioquia, da Síria, porque foi ali que começou a conversão entre os gentios mesmo, né? E assim, em grande massa, e dali que partiu as grandes viagens missionárias de Paulo e Barnabé, especialmente, para evangelizar os gentios, aqueles que não eram judeus. Então, essa prática do amor, ela é importante, e eles estavam, com esse exemplo, dando esse exemplo a eles estavam mostrando como eles deviam também proceder de uns para com os outros, com esse amor, com esse cuidado. Então, esse é um bom presente que um filho pode dar à sua mãe e ao seu pai, e, é claro, ao nosso Senhor, nosso Criador, porque Ele está nos observando, e se nós andarmos em amor, se nós amarmos uns aos outros, se nós nos preocuparmos uns com os outros, isso vai alegrar o nosso Pai Celeste, e vai alegrar com certeza a nossa Mãe Terrestre, né? Vendo que nós estamos agindo dessa maneira. O amor, ele é um dom de Deus, ele é um atributo de Deus. Deus é amor, é isso que a Bíblia diz, e Deus, ele mostra como o povo deve amar, como as pessoas devem amar uns aos outros. Isso não é uma coisa do Novo Testamento, é uma coisa antiga, já desde o Antigo Testamento. Por exemplo, quando Deus dá a lei para Moisés, para que ele transmita ao povo, ele tinha algumas leis que eram para mostrar como eles deviam amar as pessoas. Por exemplo, em Êxodo capítulo 23, versículos 10 e 11, a instrução é para que quando eles fossem semear os campos, eles deveriam semear durante 7 anos, deveriam, semear e colher naquele campo durante 7 anos, e depois, aliás, durante 6 anos, e no 7º ano eles deviam deixar o campo sem semear, isso era a regra, era o ano sabático. Então, e por que isso? Um dos propósitos, é claro, era para mostrar que eles estavam servindo a Deus, mas um propósito que diz aqui nesses versículos é para também que os pobres do povo possam achar o que comer, porque naquele ano em que eles não iam semear, eles não iam colher também, então o que nascesse por si mesmo, os pobres poderiam ir lá e colher. Então era para pensando nos pobres do povo. Então Deus deu essa ordem, esta regra, esta lei para os judeus. Nós vemos isso também repetido de uma outra maneira em Levítico 19, de 1 a 10. Muita gente não gosta de ler alguns capítulos do Êxodo e também do Levítico, porque tem muitos detalhes ali, a gente fica às vezes cansativo de ler, mas tem muitas coisas importantes ali. Por exemplo, em Levítico 19, 1 a 10, especialmente nos versículos 9 e 10, fala que quando os homens, os fazendeiros, quando eles forem fazer a colheita, e mandar lá os seus empregados, seus servos fazerem a colheita, não era para eles, eu vou ler os versículos, versículo 9, diz assim: quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegará totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe, não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então esta era a lei. Eles deveriam, ao fazer a colheita, porque você sabe, quando você vai colher, não sei se você já trabalhou em colher alguma coisa, mas sempre cai alguma coisa no chão, então não era para você pegar aquilo que caía no chão, era para deixar, porque aí os pobres poderiam ir pegar essas coisas. E nós temos um exemplo, por exemplo, do Boaz, na história do Boaz e da Ruth. O Boaz, ele falava para os servos dele: olha, deixa cair de propósito ali algumas coisas, porque
A Ruth está indo aí atrás, né, para pegar. A Ruth e outras mulheres também, pobres, né, que iam lá. O Boaz era um homem rico, era um fazendeiro próspero, então era para deixar que os pobres colhessem. Então, sempre teve essa recomendação, era uma boa prática já dos judeus. Os judeus eram treinados nisso e deveriam praticar, né? Mas nem sempre praticavam. Mas aqueles que realmente serviam a Deus, eles tinham essa boa prática. Então, esse amor que nós devemos demonstrar uns aos outros é o amor que Deus colocou em nossos corações. Principalmente quando nós passamos por muitas aflições. E os gentios, eles iam passar por muitas aflições. Eles iam ser perseguidos até pelos seus próprios patrícios ali, né? A gente viu que isso aconteceu. Em João capítulo 14, nós temos um exemplo de demonstração de amor, né, muito grande de Jesus para conosco. E Jesus falou isso no momento em que ele ia passar por grandes aflições, mas ele mesmo estava preocupado com os discípulos, que também iam passar por grandes aflições. Quando Jesus foi crucificado, quando ele foi preso e crucificado, morreu na cruz por nós, os seus discípulos foram dispersos. Eles ficaram, ele até disse para eles: eu não vou deixar vocês órfãos, mas eles se sentiram órfãos naquele momento, porque o seu mestre, né, o seu Senhor, estava ali crucificado, morto na cruz. E ele disse que enviaram o Espírito Santo, e ele disse essas palavras de consolo, por exemplo: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, essas palavras de amor, né, foram ditas naquele momento em que eles iam passar por grandes aflições. Então, esta é uma prática que já vinha lá desde o Antigo Testamento e que agora os judeus convertidos a Jesus Cristo estavam passando para os novos convertidos, os gentios, ensinando essa boa prática, eles mesmos fazendo isso e incentivando que eles também praticassem o amor. E se você der esse presente para sua mãe, né, se você andar em amor, amando as pessoas ao seu redor, com certeza é um presente que sua mãe nunca vai se esquecer. A segunda boa prática que nós vemos aqui neste parágrafo está nos versículos 28 e 29, que é a santificação. A santificação. Os versículos 28 e 29 contêm as recomendações principais que eles deram para os gentios, as boas práticas que eles deviam observar. E eles colocam poucas coisas aqui, mas são coisas importantes. Eles dizem só para que eles... Bom, primeiro eles falam que pareceu bem, no versículo 28, pareceu bem ao Espírito Santo, ou seja, a Deus, né, e a nós, ou seja, Deus falando com eles, né, eles reunidos ali em oração, não impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Então, algumas coisas básicas, que era se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então, só essas recomendações. E aqui, é claro que esta lista de recomendações não era uma lista, a gente costuma dizer, uma lista exaustiva, ou seja, não é tudo que eles deveriam observar, porque as coisas na prática iam aos poucos sendo aparecendo como coisas necessárias. Mas naquele momento, o que eles tinham para dizer era isso. Pelo menos façam essas 3 coisas básicas, né? Ou 3, né? Que era se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. 4 coisas básicas, né? E era só isso, porque a salvação não dependia deles cumprirem a lei, ou seja, circuncidar-se, guardar aquelas festas, todas aquelas festas,
todos aqueles rituais dos judeus. Aquilo era para o povo judeu e não era essencial para a salvação. Então, mas o que mais importante, se a gente pegar a essência do que eles disseram aqui, do que eles pediram para eles guardarem, a gente vê que eles estavam preocupados com a santificação deles, ou seja, que eles se mantivessem separados das coisas do mundo. O sacrifício a ídolos era muito comum entre os gentios. Para eles era normal, isso era normal. Mas se eles participassem desses sacrifícios, junto com esses sacrifícios aos ídolos, tinha muitas outras coisas. Inclusive, o que eles dizem aqui, relações sexuais ilícitas. Isso também fazia parte da adoração aos ídolos. E a questão de não comer, beber sangue, né, ou comer sangue, muita gente gosta de comer sangue, né? Hoje em dia tem também, né? Chouriço, né? Que fala que é sangue de porco, né? Fica como uma linguiça assim, né? E também tem aquele molho pardo, né? Da galinha, né? Que é com sangue da galinha, né? Então, não era para eles comerem esse tipo de coisa. Então, não vou dizer que é pecado você comer essas coisas, né? Mas eu não gosto. Eu acho uma coisa que não é boa, né? Talvez até pela própria saúde, porque quando o animal morre, né? Se ele tem alguma doença, alguma coisa, tudo isso fica no sangue. Então, a melhor prática é vocês deixarem o animal sangrar, né? Quando abate o animal para ser cozido ou assado ali, né? E, bom, a gente que mora na cidade está um pouco longe dessas coisas, né? A gente já vai no supermercado, o animal já está abatido, a gente não sabe como que foi, né? Se foi sufocado, se foi sangrado, né? Mas os judeus observam muito bem isso até hoje. Inclusive, quando eles importam carne aqui do Brasil ou de qualquer outro país, eles sempre mandam um embaixador, um emissário, para observar como os animais estão sendo mortos, que eles observam isso até hoje, né? Mas, por que eles pediram para eles se absterem dessas coisas? Eu acho que um dos principais objetivos era justamente esse convívio entre os judeus e os gentios. Então, imagina, eles agora eram um só povo, né? Eles se tornaram um só povo, os judeus e os gentios. Deus uniu, Deus tirou aquela separação que havia entre os judeus e os gentios através de Jesus Cristo. Jesus Cristo uniu esses dois povos. E agora eles iam conviver, mas só que os judeus iam continuar com as suas práticas e os gentios não eram obrigados. Então imagina você numa mesa, por exemplo, como hoje nós tomamos aí café da manhã juntos, né? Então tomando refeições juntas, e aí um irmão que é gentil, ele come as coisas com sangue, come carnes que foram sacrificadas para os ídolos, porque eles vendiam no açougue depois essas carnes sacrificadas aos ídolos, né? Então eles iam lá, às vezes compravam a carne no açougue e sabiam que aquela carne foi sacrificada aos ídolos. E se eles trouxessem essa carne e falar, é só carne, não tem problema, né? Porque isso não depende, não precisa disso para a salvação, eu sou salvo pela graça, eu sou livre no Senhor Jesus. Mas se eles trouxessem isso nas refeições em comum, por exemplo, como seria o convívio deles com os judeus? Então seria também uma falta de amor. Então era uma maneira, era algumas coisas básicas, mas Paulo, ele vai dizer também nas cartas que ele escreveu às igrejas dos gentios, muitas outras coisas importantes para a gente se guardar, para a gente se santificar. A gente gosta de cantar aquele hino, não é? Tudo entregarei, não é? Cantava, né? De vez em quando a gente ainda canta, né? O hino 295 do cantor cristão. Tudo entregarei. A gente tem que entregar tudo ao Senhor. Às vezes até coisas que para nós parece que não tem nada a ver. O que tem, né? Esse tipo de coisa não é pecado, né? Em si. Mas às vezes por causa da santificação nós nos abstemos de muitas coisas. Aqui tem algumas observações, né? Porque essa passagem às vezes é de difícil entendimento. Eu li um artigo do pastor Douglas Batista, da Assembleia de Deus em Brasília. Ele cita David Williams, né? Ele fala sobre a lei moral e sobre a lei
cerimonial. Então aqui, quando eles deram essas recomendações, eles estavam falando da lei cerimonial, algumas coisas, que era, por exemplo, não comer carnes sacrificadas aos ídolos e não comer a carne sufocada, né, carne com sangue. E falava também da lei moral, né, que era, no caso, relações sexuais ilícitas, que isto é uma coisa universal, não é só para os judeus, né? Então algumas coisas permanecem, outras não, mas então vamos nos lembrar do que Paulo disse, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 13, se a comida escandaliza meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Então, Paulo está falando da comida em geral, né? E Paulo até fala, né, para eles naquele tempo, se você for comprar carne, ou se você for convidado para comer na carne de alguém, na casa de alguém, né, e ele te oferecer carne, então você come, né, mas não pergunta de onde que vem a carne. Porque se você perguntar e ele falar que aquela carne foi sacrificada aos ídolos, então você não deve comer. Porque se você comer, você vai estar pecando. Porque a sua consciência vai ser prejudicada, de certa forma, né? Então é aquela história, né? O que os olhos não veem, o coração não sente, né? Então você pode comer, mesmo que aquela carne foi sacrificada aos ídolos, mas se você comeu sem saber que era, então é melhor você nem querer saber, né? Mas, então nem pergunta, né, de onde que veio aquela carne. É isso que Paulo fala nesse contexto, né? E ele diz muitas coisas assim, hoje que, né, carnes sacrificadas aos ídolos, né, não tem muito hoje em dia, pelo menos aqui no nosso meio, né? Mas o que você poderia comer ou beber que poderia escandalizar ou prejudicar o outro irmão, né? Então pensa aí em algumas coisas, né? Coisas que talvez você coloca à sua mesa, ou que você serve na sua mesa, e que você come ou bebe, né? Nas lanchonetes ou nos restaurantes, e que pode escandalizar, ou que pode fazer com que o seu irmão se sinta ofendido, né? Pelo que você come ou bebe. E às vezes não é nada de errado, mas é uma coisa que, pelo amor, né, do outro irmão, e pela santificação nós cuidamos disso. Então, andar em santificação, isto é importante, e esse é um grande presente que você pode dar à sua mãe, se você procura ser separado das coisas do mundo que ofendem a Deus, que ofendem a boa, vamos dizer, os bons costumes, né? Porque isso tem, inclusive, quando a gente fala de sacrifício aos ídolos, de idolatria, né? A gente não vê muito dessa forma, mas como a gente falou hoje de manhã, Satanás ele é astuto, ele vai mudando as coisas, né? O que a gente vê hoje, por exemplo, acontecer nas baladas, né? Nas famosas baladas, nem sei se é assim que se chama hoje, né? Porque vai mudando os nomes, né? Ainda se chama baladas, né? Que as pessoas vão naquelas boates, né? E cantam e dançam, que pessoas, não tem nada demais, eu vou lá para me divertir, né? Mas o que vem junto com tudo isso, né? Vem coisas ilícitas, né? E é mais ou menos assim que eles faziam as adorações, né? Eram esse tipo de festa. Só que ali nas baladas talvez não tenha sacrifício de animais, né? E sangue e essas coisas, mas o resto está tudo lá. Eram esse tipo de coisas. Então, se você quer saber como era a adoração aos ídolos, então vai numa balada, mas não vai não, né? Não vai não. Não precisa ir, né? Mas você sabe que é esse tipo de coisa que acontecia, né? É aquele êxtase, aquela coisa, né? Extravasamento, né? Da alegria que se transformava em coisas que não eram boas, né? Então, e qual é a mãe que não ensina o seu filho, né? A se guardar dessas coisas, né? A tomar cuidado, a não se envolver com essas coisas que não agradam a Deus. Então é um bom presente, é uma boa prática que serve como presente para sua mãe, se você procura se resguardar, né? Em santidade, em santificação. E uma terceira boa prática, que nós vemos nesse parágrafo, está nos versículos 30 a 35, que é a exortação.
Exortação significa você incentivar a pessoa, né? Você incentivar, é claro, fazer coisas boas, né? Incentivar o outro a fazer coisas boas. Então, essa prática da exortação é o que nós vemos aqui, o que eles estão mostrando para os gentios, os convertidos mais experientes estavam mostrando para os gentios e que eles também deveriam praticar. Nós vemos aqui nos versículos 30 a 35 que aqueles que foram enviados, eles, né, de Jerusalém, eles foram para Antioquia, então eles subiram, né, no mapa a gente vê subindo assim, né, lá para a Síria, e eles se reuniram lá, reuniram toda a comunidade, né, todas as pessoas que participavam ali da comunidade, e eles entregaram a carta, a epístola, leram, e eles todos se alegraram. Quando eles leram a carta e o que eles estavam dizendo, todos se alegraram com essa boa notícia, né, que eles não precisavam guardar as coisas dos judeus, que a salvação era pela graça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, e que eles não precisavam se submeter àquelas coisas. Mas ainda diz aqui que Judas e Silas, que também eram profetas, eles consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Então não era só aqueles conselhos ali de se guardar do sangue, aquilo que é o que estava na carta, né? Mas aí tinha muitos outros conselhos. Obrigado. Tinha muitos outros conselhos que eles deram, e também o próprio Paulo e o Barnabé, diz aqui, né? Eles ficaram ali durante bastante tempo, se demoraram ali, e então ensinavam a igreja. Então essa prática da exortação, ela acontece quando nós estamos reunidos na igreja. Então não é possível você praticar isso sem estar participando de uma igreja. É na igreja que nós exortamos uns aos outros. Quando nós nos reunimos aqui, existe a pregação da palavra, que é uma exortação, é um incentivo para que você, né, pratique coisas boas, mas não é só a pregação, é também os cânticos, né? Os cânticos têm muitas palavras de exortação, é também os testemunhos, né, que um dá para o outro, né, que os irmãos compartilham. Às vezes os irmãos compartilham algo que leu na Bíblia, às vezes cantam um número especial, raramente, né? Mas tem os números especiais. Tudo isso faz parte da exortação. Quando a gente está lá tomando um cafezinho, está conversando um com o outro, tudo isso faz parte da exortação. E isso só é possível se nós estivermos nos reunindo regularmente, né? E nós fazemos isso todos os domingos de manhã, domingos à noite, quartas-feiras à noite e algumas outras vezes, né, alguns sábados. Inclusive sábado que vem tem tem uma festa, né, aqui, né? Depois nós vamos lembrar, não vamos nos esquecer disso. Então, quando nós nos reunimos assim, é para nos exortarmos uns aos outros. E é isso que nós vemos acontecendo aqui, nos versículos 30 a 35. Nós nos lembramos de Hebreus 10, 25, que diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestação, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, pode ver que nesse versículo, Hebreus 10, 25, ele une lá o congregar com o exortar, né? Então ele fala, lembra daquele negócio da poesia hebraica, né, que fala duas vezes a mesma coisa, só que cada vez fala de um jeito diferente? Então ele diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, a admoestação é uma exortação um pouco mais forte, né, vamos dizer assim. É uma repreensão, né, quando você repreende. E qual é a mãe ou o pai, né, que não repreende os seus filhos, né? Só se não amar os seus filhos. Mas a mãe que ama os seus filhos, assim como o pai que ama os seus filhos, ela vai exortar os seus filhos, ela vai mostrar para ele o caminho, ela vai
insistir para que ele ande no caminho correto. E é isso que nós também devemos praticar uns para com os outros, e como bons filhos nós podemos dar à nossa mãe este presente, dela ver que nós praticamos isso, esta exortação de uns para com os outros. E isso nós fazemos vindo à igreja, não tem outra maneira. Se você fica em casa, né, porque eu digo isso porque muitas pessoas às vezes falam, eu estou afastado da igreja, mas eu estou lendo a Bíblia e estou orando. Sempre tem essa desculpa, né? É claro, você deve ler a Bíblia e deve orar em casa também, mas não deve deixar de vir à igreja, porque Jesus, quando ele disse que estaria conosco, ele disse, eu vou estar presente onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome. Então, Jesus está quando você está sozinho orando também? Ele está. Mas ele está de maneira especial quando tem 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome. Então, enquanto houver isso, a igreja sobrevive. Agora, sobre a reunião, como é essa reunião que nós fazemos, em que nós exortamos uns aos outros? Talvez você olhe para as igrejas hoje, né, e vê como as igrejas evoluíram, de certa forma, né, e como o culto é feito hoje em dia. A nossa igreja é um pouco diferente, está um pouco fora da curva, né? Um pouco fora aí da maioria das igrejas, né? Porque a maioria das igrejas hoje tem um tipo de culto, vamos dizer assim, um pouco diferente do nosso, né? Ou talvez muito diferente, né? Mas como era no começo, como era no princípio? Eu achei aqui um artigo do historiador Alderi Matos. Ele escreveu para a revista Ultimato. Ele escreveu para a revista Ultimato, falando sobre isso, né? Que os primeiros cristãos, eles eram judeus, né? Os primeiros convertidos, né? Os primeiros que se converteram a Jesus eram judeus. E apesar dos gentios os gentios que se converteram depois, apesar deles não adotarem, né, as práticas dos judeus, todas as práticas, muitos costumes dos judeus, eles passaram para o cristianismo. Por isso que nós falamos, né, que nós, especialmente aqui do lado ocidental do mundo, né, nós temos aquela cultura judaico-cristã, né, que vem do judaísmo e do cristianismo. Não praticamos todas as coisas que os judeus praticam, mas muitas coisas. Então, no começo das reuniões que eles faziam, dos cristãos, era bem parecida com as reuniões que os judeus faziam nas sinagogas, porque era assim que eles se reuniam, era assim que eles estavam acostumados a adorar. Então é isso que o Alderi Matos está observando aqui, no seu artigo, e ele fala o seguinte, que as primeiras reuniões dos cristãos, ou seja, da igreja, elas se inspiravam na liturgia da sinagoga, que tinham, geralmente, no começo, né, tinha uma invocação, né, ou seja, uma adoração a Deus, né, e também eles liam o credo baseado em Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 9, é aquele que fala: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as escreverás nas tuas portas, tu inculcarás aos teus filhos, falarás deles, né? Assentado em tua casa, andando pelo caminho. Tem até aquela música que a gente canta, né? Que a Dorothy nos deixou de herança, né? Andando pelo caminho, né? E tudo isso. Então, eles citam esse credo, eles faziam isso, né? Eu acho que até hoje isso é um costume deles. E também eles cantavam salmos, né? Os salmos na Bíblia são todos hinos que eles cantavam, especialmente os salmos 113 a 118. Então, o salmo 113 a 118, especialmente, eles eram cantados na sinagoga. Então, isso era o costume, era assim que eles se reuniam lá no começo. Se você quer voltar, né, a ser como os cristãos primitivos, então é mais ou menos dessa forma que nós fazemos aqui hoje.
desse jeitinho quietinho que nós somos aqui, né? Que nós invocamos a Deus, nós oramos, nós cantamos, músicas simples, e era assim que eles faziam. Talvez eles não tinham aparelho de som como nós, né? Nem violão elétrico, nem microfone, né? Mas era uma coisa bem simples. Só que com o tempo, com o passar do tempo, especialmente o que nós chamamos da Idade Média, foi mudando, né? As reuniões foram acrescentando coisas, né? Foi se incrementando. E aí, já na época, um pouco antes da Reforma, né? A igreja estava dessa forma muito ritualística, né? Todos aqueles aparatos, todas aquelas coisas que não eram comuns para os cristãos, né? Como, por exemplo, a invocação dos santos, né? A adoração de Maria e essas coisas assim. Então, tudo isso foi acontecendo, né? Foi sendo acrescentado com o tempo. E quando veio, né, isso que o Alderi está dizendo aqui, quando veio a Reforma, então o que aconteceu foi que, especialmente o Lutero, né, tentou voltar ao que era antes, ou seja, aquele culto mais simples e com a palavra. Inclusive eu não falei, né, na sinagoga eles cantavam os hinos e eles também liam as escrituras, isso fazia parte da liturgia, né? Então Lutero tentou colocar isso de volta, né? E conseguiu, né? E as igrejas então reformadas a partir daí começaram a cultuar a Deus dessa forma, dessa maneira mais simples como era no passado. Então, irmãos, aqui nós fazemos isso, nós fazemos esta exortação de uns para com os outros. E então nós vimos aqui essas boas práticas, né? A prática do amor, a prática da santificação e a prática da exortação, né? De exortarmos uns aos outros. Se você quer dar um presente que a sua mãe nunca vai esquecer, então dê esse presente para sua mãe, né? Se ela ainda estiver viva, né? E faça isso. Mas pela memória dela, né? Se ela não estiver viva, pela memória dela, né? Que se ela já está com Jesus, né? E lembra disso. Mas acima de tudo, né? Ao nosso Deus Criador, o Deus que criou o amor de mãe, o Deus que criou a nossa mãe, o Deus que criou o amor de pai, o Deus que é o nosso Pai Celestial. Com certeza ele diria o mesmo que a minha mãe sempre dizia, né? Não tenho maior alegria do que saber que os meus filhos andam na verdade. Dê esse presente à sua mãe e ela nunca vai esquecer. Ande em amor, em santificação e não deixe de praticar a exortação vindo à igreja, né, para fazer isso. Amém? Que Deus nos abençoe, que nos ajude, que Deus abençoe todas as mães e que possa recompensá-las, né, por todo o sacrifício de ter nos criado, de ter nos suportado, né, em todo esse tempo. Amém?